Tá pronta a imagem? Boa noite a todos, boa noite, que prazer estar aqui com vocês. Mais uma live interativa aqui da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Hoje nós estamos aqui com quase 300 inscritos, quase 300 inscritos aqui, nessa que é uma importantíssima live que nós temos aqui um tema que, de fato, está deixando todos os advogados trabalhistas aí. Um dia desses eu vi um meme que fizeram, era um gatinho e o advogado trabalhista, né? O advogado trabalhista não sabe se ele olha para cá ou para cá, porque a coisa muda com muita frequência. E, na verdade, o tema aqui é de grande importância, então eu estarei junto com a desembargadora Evani Contini Bramante, com a presidente Sara Hakim, falando desse tema importantíssimo. Boa noite, Sara. Boa noite, Afonso, como vai? Boa noite, eu vou dar as boas-vindas já de cara para a nossa querida Riva Vaz, né? A nossa dirigente, nossa líder, uma das nossas lideranças lá da OAB Santana, a OAB Santana que vem fazendo trabalho de bastante importância, a Regiane Brunelli também, que está aqui sempre conosco, e a Shirley, e dar as boas-vindas, doutora Ivani. É sempre de muito aprendizado tê-la conosco. E, às vezes, me perguntam, mas, doutora Sara, a doutora Ivani, ela sempre está aí na associação, ela sempre está nos congressos, ela sempre tem o seu lugar cativo na associação. E eu digo e repito que sim, porque eu falo com bastante franqueza, a cada palestra que a senhora dá, seja nos congressos, como tivemos o Congresso de Titãs, que em 10, 15 minutos a sua fala sobre teletrabalho foi de um impacto enorme, e mal sabemos nós, há 2 anos, né, que o teletrabalho estaria agora sendo o mote do momento, não é verdade? Quer dizer, o seu conhecimento sobre teletrabalho, o seu conhecimento, o seu aprofundar nos temas de importância, nos fazem querer que a senhora esteja sempre conosco, porque a sua atuação no Ministério Público do Trabalho, a sua atuação como servidora, a sua atuação como desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, e, além disso, como professora, que em várias universidades, lhe dá um estofo, um aparato de muita importância, e são essas as razões pelas quais eu sempre convido, sempre peço e sempre quero que a doutora Evani Contini Bramante esteja aqui conosco, faço questão, porque a cada momento nós aprendemos mais e mais consigo. Obrigada, doutora Sara. É sempre uma honra colaborar com a associação, com a advocacia em geral, e especialmente com a advocacia trabalhista, porque o direito do trabalho ele é apaixonante, não é isso? Afinal de contas, o trabalho é que dignifica o homem, e o trabalho é fator de dignidade, e agora nós estamos vendo que o capitalismo está refém do trabalho. Sem o trabalho, nós estamos aí, todo mundo querendo voltar a trabalhar, senão o capitalismo vai perecer, né? E aí aqui mostra a importância do direito do trabalho. Quem sabe nós vamos dar mais valor ao trabalho, né? Doravante. Porque esse é um casamento que não comporta divórcio, doutora Sara. É verdade. E o papel essencial da Justiça do Trabalho, que todos nós já conhecemos, agora para a sociedade, para a cidadania, para o poder público e para o próprio Estado, fica ainda mais evidente, mais flagrante a essência, a importância, a relevância da Justiça do Trabalho. Queria dizer também aos nossos ouvintes que esta plataforma foi criada ainda antes desta pandemia, e ela é muito significativa para nós, não é, doutor Afonso? Porque ela permite a interação de todos os nossos ouvintes, por áudio e visualmente, para que possam estar conosco, possam interagir com perguntas, com conteúdos, até com divergências, né? Mas sempre no intuito de sairmos mais fortes em relação às questões e aos temas do momento. Então, esta plataforma interativa, ela é uma plataforma da AT,
bastante moderna e vai propiciar essa proximidade a todos nós e levarmos esses conteúdos para o interior do estado de São Paulo, né, Afonso? Porque isso estava sendo muito pedido, que os nossos cursos tivessem esta abrangência, já que a Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado é a única que abrange 2 tribunais regionais da 2ª região e o da 15ª região, não é? Filha. É isso mesmo. Então, a partir de agora, né, a maioria dos cursos que estão disponibilizados aqui em São Paulo, na sede, na AT Lounge, né, serão disponibilizados via plataforma Zoom e certamente aí serão aproveitados por muitos advogados, não só nos outros estados de São Paulo, como também em todo o Brasil e no mundo, né? Na live que nós fizemos a semana passada, nós tínhamos uma advogada da Argentina, uma convidada nossa que veio para o congresso aqui em São Paulo, o Congresso Internacional da AT, e ela participou conosco, ou seja, a possibilidade do nosso conteúdo, né, tão importante, as aulas da doutora Ivani, doutor Lucas, Patrícia Terezinha, dentre tantos outros professores maravilhosos que a AT tem, agora ao alcance de todos. Então, a gente está super feliz. Deixa eu só falar um pouquinho para vocês aqui, nós já estamos com quase 130 pessoas ao vivo conosco aqui. Se os senhores liberarem a câmera, nós conseguimos ver os senhores, então todo mundo participa, né? A gente consegue ver vocês, todo mundo se enxerga. Então é só você liberar a tua câmera para que todos possam te ver. Ao longo do conteúdo que vai ser exposto pela professora Ivani, os senhores podem mandar pergunta através do chat. Nós temos um chat aqui lateral, onde os senhores podem enviar perguntas e eu vou mediando e passando para a professora aqui, para a doutora Sara, as perguntas que os senhores formularem. Mas, para o final, nos últimos 20 minutos, a ideia é abrir para perguntas mesmo, onde os senhores podem entrar ao vivo e falar conosco através de microfone, câmera, e aí sim vamos interagir bastante. Eu só não vou fazer isso desde o começo, porque senão nós somos muitos e aí acaba que a gente não consegue fazer com que a aula tenha um ritmo legal aí e acaba atrapalhando os senhores, porque eu sei que cada um tem um caso concreto, alguma situação específica que quer tirar dúvida, enfim. Então, as situações mais específicas os senhores colocam no chat e, no final, a gente tira algumas dúvidas. Sara, alguma colocação? Professora Ivani? Sim. O direito do trabalho emergencial, como bem trouxe à baila a doutora Ivani, ele é o assunto do momento e vai ser por muito tempo. E eu tenho a impressão que ele tem início, tem o seu start com a MP 927 e depois com a MP 928. Você agora, você está com som. Entendemos que em uma medida foi na contramão, doutora Ivani, da rede de proteção social que os demais países estão estendendo aí para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Então, afora aquele impacto de um primeiro momento de suspensão do contrato de trabalho sem pagamento de salários, nós temos também a questão da MP nos 30 dias anteriores à sua vigência. Então, eu gostaria que a senhora colocasse um pouco essas questões e desse a sua análise técnica sobre essa questão. Primeiramente, doutora Sara, eu quero dizer o seguinte, a advocacia trabalhista e a justiça do trabalho, que estava aí soterrada, ressurgiu das cinzas, é uma advocacia que está sendo muito solicitada, a justiça do trabalho está saindo revalorizada também dessa questão, e nós vamos ter aí um aumento muito grande de ações trabalhistas doravante para o futuro. Então, e muitos assuntos modernos e assuntos velhos que serão rediscutidos, não é isso? Eu quero dizer, primeira coisa, o seguinte, qual é o princípio norte das medidas todas sobre o enfrentamento da pandemia do coronavírus à luz dos direitos trabalhistas? Toda legislação tem um princípio básico, que é preservar emprego e renda. Preservar trabalho e renda. Não podemos esquecer deste desiderato. Todas as medidas que seguem, ela tenta, de algum modo, alterar o modo de trabalho, mas sempre preservando a renda. Quer a renda
integral, quer a renda parcial. Quer pagando imediatamente, quer pagando parcelado, quer pagando no futuro. Mas não há como dispensar o trabalhador que ele perca o posto de trabalho ou que ele perca a renda. O modo de cumprimento, de pagamento dessa renda é que foi flexibilizado. Então, nisso, estamos de acordo e eu acho que é constitucional esse princípio. E também a própria medida provisória, ela declara hipótese de força maior nos termos do artigo 501 da CLT. E já aí começa o grande debate, né? Porque a CLT, quando trata da força maior, ela diz que se o empregador despedir o empregado, as indenizações ficariam reduzidas e ainda a cargo do Estado. E eu recebi hoje de um aluno uma cópia de uma rescisão contratual que a empresa deu para o trabalhador, e no final está escrito: estou rescindindo o contrato de trabalho, não vou pagar nada, porque na forma do artigo 501 da CLT e artigo 2º da medida provisória, este pagamento fica a cargo do governo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos encher a Justiça do Trabalho de ações trabalhistas cobrando desse empregador, pedindo a nulidade desse contrato e pedindo a reintegração, se for o caso, porque a medida provisória tem que manter o emprego e a renda. Se não houver prova de que houve percalços na empresa, eu acho que cabe, inclusive, reintegração. E ainda, como é que nós vamos fazer? O empregador vai chamar na lide a União? Ou o governador do estado, se for o caso, que mandou paralisar a empresa? E nós, quando vem o governo na lide, nós temos que abrir mão da competência e mandar para a justiça competente, que seria a Justiça Federal, se for a União, ou Justiça Estadual, se for governador. Já vai começar daqui a encrenca, já logo no artigo 2º da medida provisória. Sem contar os inúmeros debates que nós estamos travando acerca de se é fato do príncipe, não é fato do príncipe, se foi ato discricionário, ato vinculado, se é teoria da imprevisão, se é caso fortuito, qual é o instituto jurídico adequado, né? Então, olha quanto assunto interessante, né? Eu acho que aqui é um estado de necessidade onde não se pode exigir do governo conduta diversa. Ele está fazendo o que pode, vamos dizer assim, dentro daquela miscelânea entre o que é social, o que é econômico e o que é político. Nós temos mais debate político do que propriamente econômico e social atualmente, e nós estamos meio perdidos. Qual o caminho certo a ser tomado, né? E ainda tem um ditado que diz que na casa que não tem pão, todos gritam e ninguém tem razão. E nós não estamos tomando medidas a partir de dados científicos abalizados, né? É a medicina que tem que dizer para nós qual o caminho que nós temos que tomar. E muitas medidas estão sendo tomadas de modo impensado, de modo sem consultar o que a medicina diz, e ainda existe muito abuso de direito no meio da história toda, né? Porque aproveita-se de determinadas situações para praticar lesões de direito do trabalho. E vai ser uma questão da advocacia trabalhista e da justiça do trabalho separar o joio do trigo. Então, já começa por aí, não é isso? Agora, doutora, me diga uma coisa. O artigo 486 da CLT, que fala em caso fortuito, ele fala em caso em relação ao empregador. Exatamente. Parece ser essa figura, já que o caso fortuito aqui atinge, ou que a intempérie, que a pandemia atinge as duas partes. Ela atinge empregado e atinge empregador. Então, não me parece que... apropriado. Este enquadramento nessa situação na qual nos encontramos. O que a senhora acha? O doutor Giordani também, que também é nosso parceiro, nosso jurista, muito, muito contemplado, também é desta opinião, ele tem estudado a questão sobre esse prisma. Pois é, e outra, não atinge só empregado e empregador, mas atinge toda a sociedade, não só brasileira, mas mundial.
Então, eu penso que o enquadramento é mais estado de necessidade, onde não se pode exigir conduta diversa, porque nós estamos... a vida está em jogo, não é isso? Então, a sociedade como um todo é um risco social geral. Não é risco só da empresa, risco só do Estado e risco só do empregado. Nós vamos ter que dividir, vamos dizer assim, os danos e os prejuízos. Esse é o meu pensamento, né? A respeito desse assunto. Doutora Ivani, a senhora falou aqui de Estado. Nós sabemos que o Estado tem que atuar. Chegou a hora de fazer o seu papel, o seu olhar e tomar a frente das coisas. É o que nós temos visto na Europa, é o que nós temos visto nos Estados Unidos, o Estado desempenhando o seu papel de forma muito contundente. Tivemos uma live com o ministro Paulo Guedes anteontem, ou ontem, lembro, não sei se viu, e ele falou que ele destinou dezenas de bilhões de reais para os bancos. Sim. Para a saúde, ele destinou um valor ridículo de 5 bilhões. Ele confessa, ele admite, né, esse registro. Então, o que nós vemos é que as nossas riquezas, os nossos recursos financeiros não vão nem para a saúde e nem para o trabalhador. Não, e nós recursos para abraçar o trabalhador nesse momento. O que a senhora me diz sobre o papel do Estado? Então, uma outra questão, doutora Sara, é a atuação do Estado de forma omissiva ou comissiva. Então, aqui nós estamos diante de um outro tipo de responsabilidade. Se o Estado tomou ou não as medidas no momento que deveria tomar, né? Que é outra questão que também fica no campo da política. O problema todo é a prova de que se o Estado tomou ou não as medidas necessárias, porque existem muitas divergências, quais seriam as medidas necessárias. Existem até divergências sobre o tipo, né, se esse vírus, qual é o comportamento do vírus, qual é o tipo de remédio, como é que nós deveremos combater. Então, são muitas as opiniões e muitas desencontradas. Sem contar que, politicamente, também existem muitas opiniões desencontradas. Então, nós estamos mesmo como cego em tiroteio, vamos dizer assim, né? A gente não sabe qual o caminho certo, um rumo certo a ser tomado. Mas eu creio que muitas ações de indenização contra o Estado por omissão, eu creio que vão acontecer no futuro, né? Não só por causa do fato do príncipe, mas a questão da omissão mesmo do Estado e a responsabilidade objetiva do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Agora, se nós formos dissecar, doutora Ivani, essa medida, essa MP 927, vamos começar pela 927. Vamos. É interessante, porque o intuito da MP é salvaguardar a saúde de todos. Claro. Ao mesmo tempo, um dos registros da MP é no sentido de afastar a fiscalização do trabalho. Nós que já estamos premidos do nosso Ministério do Trabalho, vejam só a falta que faz, vejam agora a falta que faz, afastar a fiscalização do trabalho neste momento, nesse lapso de tempo de pandemia, quando ela seria, o momento que ela seria, aliás, mais necessária. Então, uma MP que quer salvaguardar vidas por conta da pandemia, ao mesmo tempo, enterra e solapa as medidas preventivas, protetivas e a fiscalização do trabalho por parte do Ministério Público do Trabalho, que não pode ir nas localidades. Como a senhora me explica me faça uma radiografia desse certo da MP. Olha, a MP, ela traz aqui que a fiscalização do trabalho deva ter uma atuação pedagógica e não uma atuação repressiva, mas sim uma atuação preventiva. Essa atuação preventiva, ela já veio com a reforma trabalhista, nos artigos 625 e seguintes da CLT. E aqui não exclui a atuação da fiscalização do trabalho mediante denúncias. Se houver denúncias
sobre falta de registro de empregados, sobre grave e iminente risco decorrentes da pandemia, acidentes de trabalho fatal, inclusive decorrentes da pandemia, e trabalho em condições análogas de escravo e trabalho infantil, não excluiu a atuação da fiscalização do trabalho. Só que a fiscalização ela vai atuar mediante denúncias. Então, é necessário que haja a denúncia. No mais, call centers. No mais, a fiscalização do trabalho, ainda que ela seja voluntária, não foi proibida, mas ela tem que ter uma atuação pedagógica e não uma atuação repressiva neste momento, né? Eu entendi isso da medida provisória. Caso a fiscalização do trabalho seja omissa, totalmente omissa, cabe aí aquilo que nós já conversamos, a responsabilidade por omissão do Estado, porque a fiscalização do trabalho nada mais é do que a corporificação da vontade do Estado. Entendi. Obviamente, então, se tivermos, por exemplo, nos casos do call center, né, dos call centers, em que nós temos um amparo do trabalhador para o exercício da sua atividade, né, uma responsabilidade aí do Estado, me parece, porque a questão da prevenção, nesse momento, ela é um pouco relativa, porque a medida a ser tomada tem que ser tão imediata que não há como falar em prevenção, porque se ela não for imediata, a pessoa já fica acometida do vírus. Doutora Sara, eu tenho notícias de uma liminar que foi concedida pela Justiça do Trabalho para encerrar as atividades com base nas leis de vigilância sanitária de um call center aqui no ABC. Né? E foi mediante denúncia, foi ajuizada uma ação pelo sindicato, né, dos telemarketing, e foi concedida uma liminar, porque eles trabalham todos amontoados um em cima do outro, porque os ambientes são de aglomeração, e eles estavam sem as máscaras e as luvas e os equipamentos de proteção individual. E nesse sentido, ainda nesse tema, doutora Ivani, os nossos profissionais da saúde, que nós sabemos que eles não têm recebido EPIs, nós temos aqui nosso conselheiro Aparecido Inácio, que é advogado aí dos profissionais da saúde aí do Estado, e a situação é calamitosa. Calamitosa no sentido do uso de máscaras sucessivo, ou seja, o reuso das máscaras, não há máscaras disponíveis, não há luvas, pedem para trazer de casa eventuais máscaras, mas também não se encontrar para comprar. Vemos profissionais de saúde se valer de máscaras de metalurgia, de chão de fábrica, para exercer o exercício da medicina. Então, nós vemos o aparato de proteção dos profissionais da saúde nos Estados Unidos e na Europa é um. E aqui nós podemos dizer, com tranquilidade, sem medo de errar e de ser injustos, que nós não temos EPIs para os profissionais da saúde, eles estão bastante temerosos de atuar. Nesta medida, doutora Ivani, como ficam as nossas ações trabalhistas, que vão vir, obviamente, porque muitos profissionais da saúde acabaram acometidos e infectados por falta de EPIs. Como vai se dar, a senhora vê, como vai se dar essas demandas, esses pedidos de indenização no futuro? Primeiro, doutora Sara, eu penso que nessa história toda da pandemia, os trabalhadores da área da saúde são os mais sacrificados. É por isso que muita gente está fazendo elogios e fazendo orações para esses trabalhadores, porque eles estão em contato direto com o agente agressivo, que é o agente biológico. Eles estão na linha de frente do risco, né? E a punição ou a penalização desses trabalhadores já começa com a possibilidade de uma jornada 12/36, por acordo individual, mesmo que eles estejam em atividade insalubre. E eu não estou falando só da insalubridade do agente biológico, porque muitas vezes o indivíduo está na radiação. Como é que ele vai ficar fazendo tomografia, isso, aquilo, durante 12 horas seguidas, né? E também é possível prorrogar a jornada de trabalho desses trabalhadores e aquele intervalo de 24 horas entre uma jornada e outra pode ser flexibilizado,
O trabalhador da saúde pode fazer hora extra no intervalo de 24 horas entre uma jornada e outra, e isso vai para um banco de horas. Então, estou sabendo de profissionais da saúde que estão trabalhando 18 horas por dia. Nossa. Sem contar que muitos estão infectados e está tendo muita baixa de trabalhadores, e eles não estão sendo substituídos, porque os hospitais estão contratando emergencialmente trabalhadores temporários, mas não estão aparecendo pessoas interessadas, porque está com medo do coronavírus, e nós não temos profissionais capacitados. E essa é uma coisa incrível no Brasil, porque nós não cuidamos da capacitação, da qualificação e da requalificação dos trabalhadores. Se nós tivéssemos esse viés de qualificação e requalificação, nós poderíamos ter muito mais ajuda nesta área. Fala-se, inclusive, de abrir para voluntariado, de pessoas aposentadas da área da saúde que possam ajudar. Mas isso são medidas sociais que a própria sociedade está tomando, não por um império governamental. Então, o que eu sugiro nesta hora de união das pessoas e de ajuda humanitária e de compaixão mesmo, é que os sindicatos entrem em contato com todos os trabalhadores e empregadores e o governo local. Os hospitais, eles ficam no município, eles ficam no estado, então os prefeitos podem ajudar com os próprios servidores da área da saúde pública. Nós temos, na saúde pública, nós temos os postos de saúde, onde existem profissionais que poderiam fazer empréstimo de profissionais, cessão de funcionários públicos para hospitais, ou sei lá, fazer um composê, né? E ainda fornecer condução. Nós temos casos que a trabalhadora tem que tomar metrô e ela está sendo discriminada no metrô porque ela está levando a roupa, né, o jaleco branco no braço e todo mundo vê que ela é da área da saúde, ninguém quer chegar perto por causa de contaminação. Então, são várias as questões, né? Mas a principal é a jornada de trabalho, que eu acho que está sendo uma jornada estafante. Eu penso que inconstitucional a medida provisória nessa questão da jornada de trabalho dos profissionais da saúde, inclusive suprimindo o descanso de 24 horas entre uma jornada e outra. E, doutora, a Priscila aqui, a Ariano, ela, aqui nesse assunto, ela bem colocou um tema bastante importante. Nós não estamos falando aqui de SUS e de serviço público, né? Não. Trabalhador privado. Ela diz aqui que o Hospital Sírio-Libanês informou 104 funcionários contaminados, dentre médicos. Exatamente. E a Daniela faz uma pergunta muito importante. Caberia a rescisão indireta na ausência de fornecimento de EPIs, no caso, hospitais, para os seus empregados? Claro que sim. Se constitui falta grave o empregado não usar o EPI, pelo lado contrário, caberia a rescisão indireta quando você não tem as condições de trabalho. E nós falamos até de greve ambiental, é possível uma greve ambiental quando faltam as condições de trabalho, né? Só que como nós estamos diante aí de uma pandemia que está colocando em vida a vida de outrem, e isso é muito complicado, se é possível exercer o direito de greve neste caso de força maior. É outro ponto que nós podemos discutir. Que nós podemos discutir, não só, a meu ver, a rescisão indireta, como, inclusive, uma indenização, que nós vamos entrar, nós advogados, posteriormente, né? Por conta de acometimento e de contágio pela falta, justamente, do fornecimento de EPIs, como também coloca aqui um colega. Afonso, mais alguma colocação nesse... Então, doutora Sara, eu quero complementar que a medida provisória diz que não constitui doença do trabalho a doença contraída durante o período da pandemia, exceto se houver nexo de causalidade. Então, eu penso que para a área do profissional da saúde, o nexo causal ele é direto, não tem discussão. Aí será, sim, considerado doença do trabalho.
Entendi. Então, se tirarmos o profissional da saúde, mas não tivermos o fornecimento de EPIs, por exemplo, no call center, ou das condições ideais de trabalho, também teríamos aí a responsabilidade do empregador, imagina. Sim, porque aí seria ou dolo ou culpa, né? Uhum. Perfeito. Nós tivemos algumas perguntas no início aqui, Sara e Ivani, com relação ao artigo 503. Deixa eu voltar aqui só para... Várias pessoas questionaram... Peraí, só um minuto. Aqui. Os prejuízos devem ser comprovados pelo empregador, portanto, creio eu que os oportunistas devem ser punidos, como alude o 503. O que você diz sobre isso, doutor Ivani? Olha, Paciléu, o artigo 501, 502, 503, primeiro, já passa pela discussão se eles foram recepcionados pela nova ordem constitucional. Então, primeiro nós temos que vencer essa etapa. Me parece que foram recepcionados porque a própria medida provisória cita o artigo 501. Se ele cita o 501, ele está citando o capítulo todo, que trata da força maior. Concorda? Concordo. E é com base nesse dispositivo que os empregadores estão mandando embora e não estão pagando nada e pedindo para que os trabalhadores vá cobrar do governo. O que eu estou achando um absurdo e um abuso de direito, porque, na verdade, o empregador tem que pagar e buscar o ressarcimento com o governo. E não mandar o trabalhador e buscar o dinheiro com o governo. Então, o empregador paga, na hora dele se ressarcir com o governo, se for o caso, aí ele prova que ele não tinha outras condições senão mandar embora, que ele tinha que fechar, que as medidas fizeram a extinção da empresa, ele tem que fazer essa prova. Né? Equação de regresso, né? Claro, exatamente isso, nós estamos invertendo a lógica. Não é mandar o trabalhador e buscar esse dinheiro com o governo, porque como que o trabalhador vai fazer a prova de que a empresa estava em situação diversa que a empresa não pôde cumprir com as suas obrigações? Nós estamos jogando tudo nas costas do trabalhador, a corda está arrebentando no ponto mais fraco. Então, não é assim que funciona, é o empregador que paga as verbas rescisórias com os descontos lá, com 50%, e depois se ressarce do poder público. Ou na hora que ele é acionado, ele pode chamar o poder público na lide. E aí, neste caso, a lide será transferida a competência para a Justiça Federal, se for a União, ou Justiça Estadual, se for prefeito ou governador. Agora, doutora, aqui fala também de negociações, fala de negociações diretamente entre os patrões, os empregadores e os empregados, sem a participação dos sindicatos. E em certo momento se fala, inclusive, na prorrogação das convenções coletivas. Isso. Unilateralmente, pelo entendimento do empregador, unilateralmente. Aí eu pergunto para a senhora, qual que é como se pode falar em negociação para a prorrogação de acordo coletivo, se ele se dá apenas unilateralmente? Pois é, doutora Sara, tem um artigo aqui, que é o 30, 31 e 32 da medida provisória, que diz que as convenções coletivas que se vencerem nesse interregno de 180 dias, que é enquanto durar as medidas da pandemia, se elas se vencerem nesse interregno, elas poderão, né, por faculdade do empregador, elas poderão ser prorrogadas por mais 90 dias. Como é que, por faculdade do empregador, ele vai prorrogar algo que é um contrato bilateral, onde envolve empresa e sindicato de um lado, né? E se for convenção coletiva, envolve sindicato de um lado, sindicato do outro, representando a empresa de um lado e representando o trabalhador do outro, que é praticamente um contrato quadrilateral. Como é que ele pode, né, prorrogar a sua vontade? Então, eu penso que nós temos que interpretar esse artigo no seguinte sentido: como a própria medida provisória suspende os pagamentos do fundo de garantia, ele suspende prazos de recursos administrativos, ele suspende vários prazos. Eu poderia entender que o prazo da convenção coletiva de trabalho que está para vencer,
ela fica suspende-se, ela não vai vencer nesse período de pandemia, porque assim o trabalhador estará coberto, ele não vai ficar num vazio normativo. Porque eu acho impossível alguém prorrogar o prazo unilateralmente, sem consultar a parte contrária, não é isso? E eu penso, então, que nós poderíamos interpretar esse artigo como concedendo uma ultraatividade da vigência das normas coletivas durante o período da pandemia e ainda por mais 90 dias depois dos 180, né? Eu estou interpretando a lei nesse sentido para não deixar um vazio normativo para os trabalhadores. Seu enfoque realmente é uma abordagem diferente, distinta das análises que eu já havia escutado, e eu acho também de bastante importância. Me parece que no prazo de 180 dias fica suspensa, né, o curso da vigência das normas coletivas. E elas voltarão a fluir e terminarão 90 dias após cessada as medidas da pandemia. Agora, me diga uma coisa, doutora. Num primeiro momento, com a MP 927, todos nós nos chocamos de cara, né, o primeiro impacto, com a suspensão do contrato de trabalho sem pagamento dos salários. No sentido de que como que o trabalhador iria viver e sobreviver e resistir a esse período, esse lapso de tempo, sem qualquer tipo de provento, né? Mas tão impactante quanto a suspensão do contrato sem o pagamento de salário, que era de natureza tão nociva, que foi imediatamente depois revogada, eu pergunto à senhora, e a questão da retroatividade de que fala a medida provisória? Porque ela fala que a vigência pode se dar, vai ser contada 30 dias antes da sua promulgação. Então, ela foi promulgada em 22 de março, não é isso? Sim. 26 de março. Vai para 22 de fevereiro. Exato. Então, vai lá no carnaval, vai lá no carnaval. Vai lá no carnaval. E ela fala também em caso de coronavírus no Brasil, né? Exatamente. Então, me fala um pouquinho sobre isso, porque fala que tudo que foi feito pelo empregador 30 dias antes de medidas trabalhistas que não se contraponham a este conteúdo, ao conteúdo da medida, está validado. Ou seja, o empregador pode ter feito coisas que não têm nenhuma ligação com a medida provisória e com a pandemia, até porque não tinha nem o primeiro caso, né? Se nós formos com 30 dias retroativos, porque a terminologia medidas trabalhistas, ela endossa qualquer coisa. Como nós podemos vislumbrar esta medida provisória neste aspecto, que é o artigo 36 da MP? Doutora Sara, primeiramente, nós temos que separar o joio do trigo, certo? E separar o que é atos praticados com boa-fé e o que são atos praticados com má-fé, né? Ou com falta de boa-fé objetiva. Existem muitos aproveitadores, vamos dizer assim, de situação. De fato, a medida provisória tem um efeito retroativo a 30 dias, mas ela só convalida atos que sejam harmônicos com o espírito da medida provisória, que é assegurar emprego e renda, e que sejam harmônicos com a Constituição Federal, porque a medida provisória ela tem uma consideranda, ela tem uma ementa que diz que é necessária essa medida toda para preservar emprego e renda, e desde que compatível com a Constituição. Então, tudo que fugir desse espírito será nulo de pleno direito. Artigo 9º da CLT. Muito. O artigo 9º salva tudo, né? Ele é o nosso orégano. Esse é o nosso orégano que serve para qualquer pizza. É o nosso queridinho, o artigo 9º. É o nosso queridinho. Sabe quem criou o artigo 9º? Não. Arnaldo Susequinde. Nossa reverência, então, porque realmente
o artigo 9º da CLT e o artigo 7º da Constituição Federal é o nosso patrimônio, o patrimônio da Justiça do Trabalho. Doutora Sara, as normas jurídicas são divididas em normas mais que perfeitas, perfeitas e imperfeitas. As imperfeitas não têm sanção. Por exemplo, qual é a sanção se o empregador se nega a negociar? Nenhuma. Existem sanções únicas, uma única sanção, nulidade. E existem normas que têm duas sanções, multa e mais nulidade. E às vezes 3, multa mais nulidade e crime. Por exemplo, o registro em carteira, que também é crime. Quando se tem mais de uma sanção, nós dizemos que as normas são mais que perfeitas e de ordem pública absoluta. A CLT traz nulidade para todo e qualquer fraude ou desvirtuamento. E mais as multas. Então, a CLT inteira é norma de ordem pública absoluta, porque ela tem todas as sanções de multa, algumas já tem crime também, e de permeio ela tem as nulidades para todas elas. Então, todas as normas trabalhistas são dotadas de dupla ou tripla sanção, e por isso de ordem pública absoluta, porque lida com a dignidade da pessoa humana. Que é o que nós temos de maior valor. Agora, exatamente. Eu vou até intercalar aqui as perguntas dos nossos espectadores, que também interagir, eu acho isso da maior importância. Sara, a gente tem pergunta também acontecendo através do... Cadê você, Afonso? Eu não te enxergo. YouTube? O Afonso pode selecionar as perguntas. YouTube, através do Facebook, através de todas as plataformas aqui. Quer selecionar as perguntas aí? Vá lá, Afonso. Tem uma pergunta interessante aqui, né? Em que pese foi comentado no começo do nosso curso aqui, no caso do empregado ter adquirido vírus no ambiente de trabalho, as consequências do enquadramento do acidente de trabalho, como as indenizações, cairão sobre as empresas. Elas poderão alegar a pandemia ou responsabilizar o Estado? Aí a senhora já respondeu sobre isso. E aí tem uma outra questão no Facebook, que está citando um caso de uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras mortes pelo coronavírus. A patroa veio da Itália e não ficou os 14 dias, que já havia recomendação de 14 dias em quarentena, não ficou, e a empregada acabou adquirindo o coronavírus da patroa que veio da Itália, não há dúvida com relação a isso, e ela veio a falecer. Então, nesse caso da doméstica, a senhora enxerga alguma situação? Eu vou complementar a mesma pergunta de um espectador aqui que também falou sobre a natureza da responsabilidade, se objetiva ou subjetiva. Olha, doutor Afonso, eu penso que aí é acidente de trabalho mesmo, porque o nexo causal está bem delineado, né? E aí entra em cena todos os artigos que tratam de responsabilidade civil por acidente de trabalho. Cumpria, né, a essa pessoa dispensar a empregada doméstica, colocar ela em quarentena na casa dela, né? Sim. Porque ali não há dúvidas que foi dela, né, que ela acabou adquirindo. Sabe que doutor Afonso, a empregada doméstica é um caso muito especial, porque nós temos empregadas que dormem no emprego. Verdade. Né? E nós temos as cuidadoras, às vezes, que dormem no emprego. Como fazer com essas pessoas? Colocá-las em quarentena onde? Exatamente. E aqui tem outras perguntas que seguem essa mesma linha, né? E como fica a responsabilidade do empregador diante do vínculo de empregados maiores de 60, já que estes fazem parte do grupo de risco e existe apenas uma recomendação para que eles se afastem das suas atividades junto do ambiente laboral e que mantenham o isolamento social? O que fazer com esses empregados? Olha, nós temos 4 tipos de pessoas: aquelas que estão infectadas, aquelas que estão no grupo de risco, aquelas que estão saudáveis, e dentre elas eu trato da empregada doméstica, e nós temos aqueles trabalhadores que estão em atividades essenciais à comunidade, como é o pessoal da saúde. Tudo bem? Se o indivíduo está infectado, ele já vai a cargo do INSS, ele fica afastado lá em auxílio-doença. Nós estamos com um problema gravíssimo que o INSS está fechado. Nós não estamos tendo perícias médicas suficientes para conceder o afastamento dessas pessoas.
Muitas pessoas estão no período de que deveriam estar a cargo do INSS e eles não estão recebendo salário nem do empregador e nem do INSS, estão no limbo. É um problema gravíssimo que os advogados da área previdenciária estão tentando solucionar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto no risco, doutor Afonso, a primeira coisa é colocar esse indivíduo em quarentena, dando a ele férias coletivas, ou antecipando férias, ou concedendo férias individuais, e a seguir suspensão do contrato de trabalho, no primeiro momento com remuneração. Mas eu já vi casos de empresa colocando em quarentena, remunerando 50%, e deixando os outros 50% para pagar oportunamente quando houver a retomada do processo produtivo. Nós temos que achar saídas para essas pessoas, não podemos colocá-las em risco. Colocá-las em risco significa exposição a perigo, que é crime. E ainda poderemos ter aí as questões de acidente de trabalho com nexo causal configurado, né? Principalmente seguido de morte. Agora, as pessoas saudáveis, nós podemos, para evitar o contágio, fazer trabalho alternado, dia sim, dia não, fazer trabalho part-time, que é o trabalho de tempo parcial, fazer o trabalho em casa, que é o home office, ou fazer o trabalho em teletrabalho. Nós temos que achar alternativas de modo que o trabalhador continue tendo emprego e renda. Não necessariamente a renda de 100%, como eu disse no começo, mas uma renda suficiente para a sua alimentação enquanto corre essa pandemia. É isso que eu penso. Tem uma pergunta aqui, muito interessante ainda nessa linha, da Flávia, né? Que eu vou juntar com uma minha. Ela pergunta, e a patroa, quando a patroa não avisou a empregada sobre a doença? Aí eu já acrescento, e quando a empregada também não avisou a patroa sobre a doença? E acrescento, os empregadores, as empresas, elas poderiam dar publicidade àqueles empregados que estão acometidos pelo Covid-19, elas podem informar que aquele determinado empregado está acometido e qual é o setor que ele trabalha, para que outros colegas possam se resguardar ou não? Qual a medida aí para não atingirmos o direito de imagem, a privacidade, o nosso artigo 5º? Aliás, doutora Sara, isso agora faz parte até da LGPD, né? Porque divulgar prontuário médico de empregado vai ser considerado ato punível pela LGPD, porque quem trata dados de empregado tem que ter aí a questão do sigilo, né? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, o Covid é uma doença de notificação compulsória. O empregador ele é obrigado, o médico que atende esse trabalhador é obrigado a fazer a notificação compulsória ao Ministério da Saúde, até para fins de controle da pandemia, mas não deve ser divulgado no ambiente de trabalho que o indivíduo está contaminado, mas a empresa tem que tomar todas as medidas para afastar esse empregado do ambiente de trabalho e não expor esse trabalhador de tal modo que ele possa passar essa pandemia para outros do mesmo ambiente de trabalho. O problema mais grave, às vezes, é o conhecimento do empregador, porque existem pessoas que têm o vírus, mas ele não se manifesta. A pessoa é positiva, mas não tem a manifestação da doença, entendeu? Então, não há como provar o dolo, né? Exatamente. É como o vírus do HIV. Muita gente tem o vírus do HIV, mas não tem a sintomatologia da doença, não é isso? Então, é uma coisa difícil. Eu acho que cada caso é um caso. Nós temos que tratar cada caso de um modo específico, analisando o caso concreto. E a questão das férias, doutora Ivani? Todos... Achei até muito equilibrado, férias coletivas, sem um texto e tal, adiantou as férias, tinha aqueles que não tinham direito, ainda não tinham atingido o período aquisitivo para a concessão de férias, mas as férias foram, num primeiro momento, uma alternativa que me pareceu assim, equilibrada de solução.
Mas como isso vai se dar a médio e longo prazo? Como vai ficar essa questão das férias do empregado que não usufruiu, porque isso não é fruição de férias, não é verdade? Como férias forçada. É forçado, isso não é gozo de férias, não há antecedência de pagamento de férias, não há antecedência de aviso de férias. Quer dizer, como fica essa questão? Olha, doutora Sara, as férias, ela tem vários efeitos no contrato de trabalho, né? Então, essas férias de 30 dias que foram gozadas, né? Elas, às vezes, foram antecipadas. E pode ser que esse empregado esteja ainda no período aquisitivo, ele nem chegou no período concessivo. E se ele for despedido ou pedir a conta, como é que faz? O empregador vai pegar de volta esse dinheiro? Né? Nós temos essa dificuldade. Eu entendi que as férias foram uma boa medida, que a medida provisória foi inteligente nesse particular, de adiantar ou antecipar as férias ou dar férias coletivas, e ainda deu um fôlego para o empregador pagar o terço das férias junto com o 13º lá no final, não é isso? Mas, de qualquer forma, tem que ter pagamento, e muitas empresas preferiram não dar as férias e preferiram um banco de horas negativo. O que é o banco de horas negativo? Deixa o trabalhador em casa sem ganhar nada, e depois, quando ele volta, né, ele trabalha e paga, ou deixa o trabalhador em casa recebendo, e depois ele paga em forma de 2 horas por dia, em forma de serviços, né? Então, eu achei também que o banco de horas negativo, deixando o trabalhador em casa, 2, 3 meses, recebendo, e depois ele faz um saldo, né, de horário com a empresa, e aí ele presta o serviço adequado, e se ele for mandado embora nesse período, a empresa desconta, entendeu? Aí ele teria um saldo negativo. Eu achei essa uma medida interessante, mas nem todas as empresas têm dinheiro para manter um banco de horas negativo durante 2, 3 meses. Porque existem empresas que estão fechadas, né? O shopping, por exemplo, nós tivemos vários dissídios coletivos discutindo despedida em massa na área do comércio. Os shoppings mandaram aí 1.000 trabalhadores embora, o outro mandou 300, o outro mandou 500. Muitas empresas estão optando por despedida em massa e ainda sem pagamento das verbas rescisórias. Aí a situação fica pior ainda, porque essas medidas não encontram respaldo na MP de preservar emprego e renda, né? Mas nós estamos sendo chamados no dissídio coletivo o tempo todo para fazer mediação nesses casos de despedida em massa. Nós tivemos muitas perdas de postos de trabalho nesse período. A nossa justiça, ela continua aí ativa e atuante, não é, doutora Ivani? Sim. Eu queria falar também que a AMP, ela basicamente, ela flexibiliza procedimentos. Então, quando é impossível negociar coletivamente, ela deixa no primeiro momento fazer acordo individual, né? Ela prorroga prazos, ela permite que se consulte o sindicato depois ou que faça uma assembleia por meios eletrônicos para poder tirar um consenso com o sindicato. Então, ela trouxe várias medidas de negociação individual na míngua de uma possibilidade de uma negociação coletiva por conta da urgência. Agora, toda medida que foi tomada individualmente, desprezando a figura do sindicato, se houver prova da má-fé e do abuso do direito, essas normas serão anuladas. Inclusive, tem uma colega nossa aqui que perguntou, eu estou tentando achar aqui o nome. Eu enviei para você já, Sara, a pergunta. Não é da Silene. A da Silene você vai fazer. É uma outra que perguntou justamente nessa toada aí. Se essa conduta de algumas empresas pagarem metade do salário, 50%, e deixarem para uma outra oportunidade, quando dá retomada, os outros 50%. Uma negociação sem um sindicato poderia ser uma negociação fragilizada nesse momento? O que a senhora acha nesse sentido? Não seria bom resgatar o papel dos sindicatos? Pois é, eu recomendo que toda e qualquer medida que o empregador vá tomar, ainda que ele possa fazê-lo por
contrato individual, como envolve toda a coletividade de trabalhadores, que seja feita por negociação coletiva. A Constituição, ela privilegia a negociação coletiva. Agora, reduzir salário e jornada é matéria de reserva negocial coletiva. Não dá para reduzir jornada e salário sem sindicato. Não dá para fazer turno ininterrupto sem sindicato. Não dá para reduzir salário sem sindicato. Porque aí contraria a Constituição. Então, nós temos que compatibilizar a medida provisória com a Constituição Federal. Muitas medidas podem ser tomadas por acordo individual, mas a Constituição sinaliza o que é necessário negociar coletivamente. Então, reduzir jornada e salário, banco de horas, né? E reduzir turnos ininterruptos ou reduzir intervalos interjornada, isso deve ser por negociação coletiva, não será validado, certamente, pela Justiça do Trabalho, essas matérias. E questão de saúde, doutora, nem com Principalmente. Nem com o sindicato. O que a medida provisória traz é uma flexibilidade procedimental. Olha, você pode dar as férias sem pré-avisar, você pode fazer um banco de horas sem pré-avisar o poder público, né? Você pode pagar o 13º, o terço das férias depois. Então, ela flexibilizou o modo de cumprimento do direito, mas retirar direitos nunca. Não dá para retirar direitos. Tem muitos colegas aqui falando que o pequeno empresário, o médio empresário não tem condições dessa carga toda, mas nós concordamos com isso. A Justiça do Trabalho é uma justiça que dá guarida aos empregados e aos empregadores, maiormente neste momento. E é nesse aspecto, talvez, que eu não tenha me feito entender direito, que o papel Estado é da maior relevância. É da maior relevância na questão da isenção de tributos, um plano de concessão de linhas de empréstimos a juros negativos, não é a juros normais ou a juros bancários extorsivos. Quer dizer, aí está o papel do Estado, que é dar condições, recursos para que os empregadores continuem atuando, continuem em atividade, até porque sem isso também não há consumo. Se os trabalhadores não recebem, não há consumo, e daí nós ficamos num círculo vicioso sem volta, não é verdade? Nós precisamos dessa engrenagem funcionando. Então, o Estado ele tem que dar a salvaguarda para os pequenos e para os médios empregadores. Tanto assim que, se nós tivéssemos tido a nossa reforma tributária, taxar as grandes fortunas, os grandes empreendimentos financeiros, nós não estaríamos aqui nessa situação de hoje. Afonso, a próxima pergunta... está aqui. Vamos lá. A gente tem uma pergunta bem interessante aqui da nossa colega Silene, até um abraço para a Silene, obrigado aí pela sua participação. E ela fala o seguinte: professor Ivani, e quando a solicitação de suspensão do contrato de trabalho parte do empregado? Olha só. Puxa vida, né? Aí é difícil, né? Porque qual é o motivo do pedido de suspensão, né? Por que ele está pedindo essa suspensão? Uma medida preventiva, né? Provavelmente para não ser... precisa ver o motivo. Ele está com medo de pegar doença, ele arrumou outro emprego, Não, vamos dizer que é pela doença, enfim, é pelo Covid-19. Então, ele está desesperado e ele faz esse requerimento. E aí? Para se prevenir, né? Para se prevenir. Pois eu acho que cada caso é um caso. Se realmente ficar apurada a vontade livre do trabalhador, sem que tenha sido forçado a isso, então eu penso que é válido, né? Eu queria falar uma outra coisa, que a OIT traçou os princípios fundamentais e as medidas necessárias que os Estados-membros devam tomar para enfrentamento do coronavírus. Eu vi que alguém postou aí que as empresas vão à falência, porque elas não têm condições de suporte. De fato, o Brasil, 90% das empresas são pequenas e médias empresas. E se não houver ajuda financeira estatal, e aí entra o papel do Estado na ordem econômica e social e fazer harmonia entre a ordem econômica e social, o que a OIT está pregando nos princípios que ela lançou agora para o mundo, para fins de enfrentamento do Covid?
Basta entrar no site da OIT que vocês vão verificar. É ilo.org. Ela diz o seguinte: as ferramentas são benefícios e subsídios econômicos e sociais governamentais para as pequenas e médias empresas. Primeiro, políticas fiscais para proteger a economia e estabilizar a economia automaticamente. Fornecer subsídio salarial para as empresas. Por isso que nós estamos aguardando aí uma medida provisória que pelo menos suporte 70% do salário e a empresa só suporte 30%. Até 3 salários mínimos, me parece que vai vir a medida provisória, né? Uhum. Suspensão de incidência de impostos sobre salários. Num primeiro momento, nós temos que assegurar salário e suspender a exigência de tributação em cima da folha de salário, né? Flexibilização dos prazos das obrigações fiscais acessórias. Existem obrigações acessórias, doutora Sara, que fica mais caro do que a obrigação principal. Por exemplo, toda a parafernália do e-social, o empregador gasta muito com isso. E nós estamos tendo dificuldade de preencher essa papelada toda, né? Benefício fiscal para pessoa de baixa renda, microempresa e pequenas empresas. Benefícios fiscais de imunidade, isenções ou descontos ou renúncia de receitas, seja lá o que se chame, né? E principalmente empréstimos. Apoios financeiros direcionados a setores específicos, mas não empréstimos com juros de mercado, empréstimos com juros módicos, né? Aberturas de créditos facilitados. Se nós formos abrir crédito para a empresa e ficar exigindo certidão negativa de débito, nós não vamos conseguir emprestar nada para ninguém, porque todo mundo está devendo alguma coisa. Então, flexibilizar procedimentalmente, procedimentalização. Nós somos muito burocráticos, nós temos que flexibilizar a procedimentalização disso tudo. E, principalmente, refinanciar dívidas. Eu estou falando de moratória mesmo, né? De moratória das dívidas que as empresas têm. E as pequenas e médias empresas têm muitas dívidas, né? Eles trabalham hoje com capital de giro para sobreviver e comprar matéria-prima do mês seguinte. E, principalmente, políticas temporárias monetárias de acomodação com redução de taxa de juro, relaxamento do superávit primário e do PIB e provisões de liquidez direcionada. Muitos países redirecionaram o seu PIB, recalcularam o PIB para fazer um remanejamento, né? E o Brasil não tem dívida externa, então há quem diga que nós temos reservas que dá para injetar, né? Mas nós primeiro precisamos injetar nas pequenas e médias empresas e não nos bancos. Exatamente. E aqui que está a inversão da lógica, né? Então, eu penso que seguir essas diretrizes da OIT seriam medidas essenciais, e aqui o setor patronal, os sindicatos patronais de pequenas e médias empresas deviam tomar como parâmetro essas políticas traçadas pela OIT para fazer esse tipo de enfrentamento, né? Para estabilizar a economia, emprego e plena retomada do processo produtivo. Pelo lado dos trabalhadores, o que se diz são licenças remuneradas financiadas pela Seguridade Social, que seria um seguro-desemprego, ou ampliação do seguro-desemprego. 2 meses de seguro-desemprego não vai dar para nada. Nós temos que ter mais prazo. Tem que ser 4, 5, 6 meses. Tem que ser uns 6 meses no mínimo. E uma outra coisa interessantíssima que a OIT prega é a licença doença parental. Muitos trabalhadores têm que ficar em licença em casa para cuidar de um idoso da família ou de um filho que está doente com coronavírus e não tem com quem ficar. E como é que faz essa situação? E nós temos aqui também a indicação de ajuda para os autônomos, os imigrantes, os catadores de papelão, os informais. E eu vi uma reportagem, inclusive, das profissionais do sexo, que é uma profissão que também estão passando dificuldade. Sabia disso? Verdade. Ah, imagina, porque... Eu vi uma reportagem, né, na televisão. Como é que está a situação... Mas abrangeu todos os modos de ganho. Né? E a diarista? Como fica a diarista? Você me falou de empregada doméstica, mas e a diarista? Ninguém quer receber uma diarista na sua casa mais, porque fica com medo dela ser portadora do vírus.
né? Mas, ao mesmo tempo, como ela é diarista, como é que ela vai cobrar se ela não fez o serviço? E o intermitente, como nós vamos alimentar o intermitente? Então, nós estamos com um problema social gigantesco para resolver. E a OIT está dando lá as suas previsões de como resolver isso, mas entre o real e o ideal, existe um fosso, que é a distância da Terra à Lua, da Terra ao céu, né? Então, nós temos aqui que ter muita solidariedade, invocar a ajuda dos governos locais, de todas as organizações sociais, principalmente as organizações sociais, os sindicatos, e numa irmanação de fraternidade mesmo, ajudarmos uns aos outros. Porque nós estamos numa penúria, vamos dizer assim. Numa penúria. Aqui uma colega, que passou o nome dela, ela bem fez a Conceição Galli. Ela fala dessa questão da desburocratização, né? Meu cliente, pequeno lojista em shopping há dias, tentando o retorno do BNDES sem êxito. Disseram que tem que esperar 15 dias. Qual o site da OIT? ilo.org. Não é? ilo.org. Aí você coloca assim, medidas... políticas estatais de estabilização econômica frente à pandemia do coronavírus. Se colocar OIT coronavírus, já vai sair lá. Só que o site deles está em inglês, você tem que dar uma traduzida. Eu traduzi as medidas, se você quiser, depois eu mando. Viu, Conceição? A gente vai eu mando. Disponibilizar. Isso, eu disponibilizo. Tem o WhatsApp da associação também. Pode... Sim, eu vou disponibilizar as medidas que a OIT pregou. Ô, doutora Sara, eu queria falar outro assunto. Por favor. É sobre processo. Todo mundo está dizendo que está suspensa a prescrição para ajuizar ações, que suspende a prescrição intercorrente. Eu não iria nessa... E o empregador pode pedir moratória, pode pedir a suspensão do processo para não pagar os acordos judiciais que foram entabulados. E o empregador pode pedir para substituir os depósitos recursais por seguro-garantia judicial. Nós temos milhares de pedidos das empresas para liberar os depósitos recursais e os depósitos feitos em execuções e transformar tudo em carta-fiança bancária ou seguro-garantia. E o judiciário está concedendo porque o CNJ determinou que é válida a carta, o seguro-garantia em vez de dinheiro, substitui o equivalente a dinheiro. Então, nós temos... Olha, eu estou com muitos pedidos, nós estamos até nos reunindo lá no tribunal para ver como é que nós vamos decidir essa questão. Muitos mandados de segurança, porque o juiz não está concedendo essa troca do depósito recursal e do dinheiro depositado em execução. Pedidos de parcelamento das verbas, ou reparcelamento, ou readequação. Existem juízes concedendo a suspensão do processo ex officio sem consultar a parte contrária. E aí estão entrando com mandado de segurança, porque o ideal era que as partes repactuassem o acordo, fizessem um aditamento ao acordo e fizessem uma repactuação. E muitos juízes estão decidindo sozinhos, sem ouvir a parte contrária. Então, processualmente falando, vai também acontecer um caos. E como é que nós vamos proceder a uma execução efetiva? Eu estou fazendo até um curso sobre execução efetiva e colocando essa questão de como, neste momento, buscar execução efetiva se as empresas estão falindo, fechando, estão com as atividades suspensas e sem fluxo de caixa. Como é que nós vamos fazer com as execuções que estão em andamento? E tudo isso vai desaguar na Justiça do Trabalho tão logo passe essa pandemia. Então, eu já estou assim projetando para o futuro esses problemas que os advogados trabalhistas vão enfrentar. E não só na área trabalhista, mas na área dos contratos de aluguéis, na área das locações, na área das dívidas com os bancos. Então, genericamente falando, os direitos do consumidor que paga o seu carnê mensal. Como é que vai ficar essa situação?
Inclusive, nós vamos ter um curso sobre o assunto, mas eu quero só ressaltar e invocar aqui, tanto se fala, né, doutora Riva Vaz, da questão da litigância de má-fé, agora é a litigância de má-fé para testemunha, litigância de má-fé para reclamante, isso, aliás, que nós já tínhamos a litigância de má-fé, né, aí disponível no nosso CPC, bastava aplicar, né? Mas tanto se invoca isso na Lei 13.467 de 2017, que se intitulou Reforma Trabalhista, né, entre aspas, mas aqui também nós vemos a possibilidade da aplicação de litigância de má-fé em requerimentos que se valem de pandemia, uma situação sensível, mas sem necessidade. Casos em que o processo já tramitou, em que não há mais nenhuma dúvida, em que há estofo financeiro, quer dizer, e que se vale de requerimentos, fazendo uso deste momento tão sensível nosso, para deixar de pagar as dívidas. Então, essa é uma questão que nós temos, então, agora que lembrar de novo a questão da litigância de má-fé, porque os juízos, eles podem também observar essas questões, aliás, podem e devem, para que pessoas, aqueles mal-intencionados, não se valham nesse momento de tanta sensibilidade para deixar de honrar, então, os pagamentos que são devidos. Doutora Sara, eu queria colocar um outro tema para a reflexão de quem está nos assistindo, que é a relativização da coisa julgada frente à pandemia. Eu penso que nós podemos abrir uma discussão a respeito desse tema, se a força maior ou o estado de necessidade autoriza a relativizar a coisa julgada, que está sendo executada. Eu já entendo que não, né? Pois é. Qualquer coisa julgada, ato jurídico perfeito e acabado, e aqui também, mais uma vez, tem aqui a questão da litigância de má-fé, mas o doutor Sotomayor, ele fez uma consideração muito inteligente, aliás, como costuma ser as suas análises. Por exemplo, num caso de um acordo, de uma composição, doutora Ivani, que já temos uma coisa julgada, já temos uma perspectiva de receber, não se pode querer macular a coisa julgada, macular este acordo, porque o empregador ou executado, ele não pode querer se valer do ordenamento jurídico vigente para justificar um não pagamento justamente por um não cumprimento do ordenamento jurídico à época. Ou seja, aquele que praticou irregularidades e aquele que não cumpriu as normas trabalhistas, não cumpriu o regramento legal, não pode querer se valer agora de uma norma num momento de pandemia para rechaçar a sua possibilidade, rechaçar a responsabilidade que ele tem em relação ao acordo. Até porque nós temos já um outro dispositivo na CLT, inclusive, que fala e que aduz que há que haver um provisionamento em relação a determinadas obrigações. Doutora Sara, eu quero fazer um particular aqui, porque muitas empresas vão deixar de cumprir os acordos ou as execuções porque elas extinguiram, são extinção da empresa. E como é que nós vamos fazer? Aí é outra coisa. Mas então, muitas delas estarão extintas. E aí nós precisamos também ficar perquirindo a boa-fé, e o advogado trabalhista vai ter que ter uma atuação investigativa até, porque muitas empresas estão aproveitando para se auto-extinguir e, em seguida, criar uma outra empresa com novos rumos, nova composição, até aproveitando a oportunidade, vamos dizer assim, não é isso? Para deixar as dívidas para trás, para deixar o passivo para trás e começar a vida nova. Então, eu acho que vai acontecer muitos casos nesse teor, porque eu já estou sabendo de empresas que estão fazendo essa providência, ou essa conduta, né? Mas, olha, são inúmeros os temas candentes para discutirmos e serão intermináveis os assuntos, nós teremos muitos cursos pela frente, muitas reuniões e muitos debates de vários assuntos,
E amanhã vamos estar de volta, né, doutora? Exatamente. Vamos estar de volta no mesmo horário, às 18 horas, a partir das 18 horas, para conversarmos com todos. E inclusive, eu anotei aqui várias perguntas que fizeram, que não houve tempo de fazer. Eu quero realmente, eu vou compilar para que nós possamos retomar amanhã essas mesmas perguntas. Ótimo. Não é? Vamos retomar e vamos fazer esses esclarecimentos. Eu não quero que ninguém saia daqui sem perguntas feitas. Muitos vão fechar as portas, vão à falência. Se a dispensa, por exemplo, o pequeno comércio poderia dispensar todos os seus empregados, seus 4 empregados, né? Está havendo dispensa. Está havendo, essa é uma situação. Agora, uma questão importante aqui, todo esse contexto nós já estamos entendendo e temos que nos adequar na medida do possível. Mas nós temos que antever também o que vem pela frente, temos que estar preparados, a nossa e a advocacia, sobretudo, não é verdade? Para construir a jurisprudência a partir de agora. Nós temos agora um novo momento em que a advocacia, mais uma vez, vai construir a jurisprudência, porque quem constrói a jurisprudência somos nós, advogadas e advogados, quando da interposição da petição inicial, com os seus fundamentos elementares. Então, a partir das nossas teses jurídicas, é que a jurisprudência sobre pós-pandemia vai ser construída. Isso é da maior importância. Registro aqui meu agradecimento a todos e já me comprometendo amanhã às 18 horas voltar e já com todas essas perguntas, começamos já com as respostas dessas perguntas, para que todos possam receber uma resposta aí e orientações da nossa atuação daqui para frente. Doutora Sara, eu agradeço muito a oportunidade, eu fico feliz de conversar com todo mundo e trocar ideias. A gente mais aprende com as perguntas que são feitas do que propriamente passa conhecimento. E, na verdade, nós não estamos passando bem conhecimento, porque todo mundo está perdido, ninguém sabe bem o que fazer, mas eu só tenho, assim, um recado, né, para dizer. A advocacia trabalhista é muito unida, permaneçamos unidos, não é isso? Que juntos podemos achar caminhos dentro aí desse espírito de solidariedade e de compaixão. Certamente todos sairemos mais forte, porque este é o momento da união, né? Eu penso que todos, com essa lição, vamos dizer assim, verificou a fragilidade do ser humano, a fragilidade do sistema capitalista produtivo e fez reflexões de novos valores. Eu penso que novos valores humanos serão construídos para o futuro e nós sairemos vencedores porque vamos crescer, né? É no momento de crise que o ser humano cresce e não no momento da abundância. Eu estimo que todos sairemos muito bem e que iremos superar todos esses percalços. Agradeço a atenção de todos. Não, olha, nós agradecemos, fantástica a sua explanação, por isso que estaremos juntas amanhã novamente, também conosco vai estar, além da doutora Ivani Bramante, a doutora Patrícia Toledo, o doutor Afonso Paciléu, que deu uma saidinha, porque ele tinha que dar um curso, mas amanhã vai estar de volta, eu estarei aqui, a Riva também espera, a Bárbara Felipe, a Mariana... Vamos concentrar essas perguntas importantes, o fato do príncipe, que já falamos, meio passando, amanhã vamos nos aprofundar. Então, amanhã às 18 horas, Angélica, Dowling, espero todas vocês, todas e todos, para que nós possamos já nos aprofundar ainda mais nessas questões da MP 927, MP 928 e Covid-19. Obrigada, Sara. Um beijo. Beijo para todo mundo. Acabou. Foi. Não era para desligar? Deixa eu encerrar a reunião.
Serrinho.